O lançamento do DLC Shadow of the Erdtree acabou por reacender a recorrente discussão sobre a dificuldade nos jogos da From Software. Conforme abordamos em outro vídeo aqui do canal, os chefes da parte final do Elden Ring já tinham causado bastante controvérsia. E agora, com os chefes do DLC, parece que a polêmica ficou num grau ainda mais intenso. Mas será que agora no caso do DLC, os defensores são nada mais que elitistas tóxicos? Ou será que os críticos são nada mais que bebês chorões? Respira fundo, deixa seu like e vamos buscar nesse vídeo analisar a questão com mais nuance. Se você já se aventurou em discussões envolvendo os jogos da From Software, muito provavelmente você já se deparou com o termo Get Good. A gíria, usualmente empregada de maneira pejorativa, é utilizada para rebater as pessoas que, apesar de criticarem determinado título, demonstram que não se engajaram apropriadamente com as mecânicas do jogo. Mas essa acusação é sempre válida? Então, depende do caso. Às vezes sim, às vezes não. E eu vou começar expondo aqui o que, ao menos na minha visão, são os pontos em que a galera do Get Good tem sim bastante razão. Igual ao que eu fiz no vídeo anterior aqui do canal, eu vou focar bastante nas mecânicas do combate físico. No entanto, antes de entrar nisso, eu queria comentar um ponto mais abrangente sobre o combate do Elden Ring, que eu não apenas acho super legal, como fundamental para a gente entender a proposta do jogo. Quando eu reflito sobre as minhas jogatinas no Elden Ring, o que me chama bastante atenção é o quanto a minha mentalidade mudou em relação aos sistemas de RPG. Perceba que no Dark Souls, de maneira geral, era super viável você manter meio que a mesma configuração de equipamento o jogo inteiro. Claro, não que já não existisse pessoas que testassem e experimentassem várias opções, mas muitos de nós, e eu definitivamente me incluo nesse grupo, entrava no jogo, montava ali um equipamento nas primeiras horas e basicamente usava aquela mesma setagem até o fim da jornada, fazendo, é claro, uma outra alteração ao longo da aventura. A dificuldade em Elden Ring incentiva um uso muito mais integral dos elementos de RPG. Nas primeiras dezenas de horas do game, eu jogava que nem um purista, tonto, cabeça dura, jogador de Dark Souls. Mas aí eu fui começando a experimentar cada vez mais. E hoje em dia, por exemplo, quando se trata dos talismãs, nossa, eu revejo constantemente. Uso uma setagem para dungeon, uma setagem para cada chefe, enfim, eu tô sempre otimizando os itens. E vale destacar que eu sou bem fresco, tá? Eu não uso summon, não uso magia, às vezes eu brinco com um encantamento ou outro. As Ashes of War eu uso mais. E mesmo assim, mesmo eu sendo um mala, snob, careta, fresco, eu tô sempre otimizando a build para cada chefe e para cada desafio. Imagina quem tá mais aberto para os vários tipos de build que tem no jogo. A experimentalidade, além de ser um aspecto integral do Elden Ring, é super divertida. Tendo feito este adendo, vamos então agora para uma análise mais focada na parte física do combate. Bora! Hora do show! Eu vou aqui rapidinho revisitar alguns argumentos que eu já tinha colocado no vídeo anterior. Inclusive, se você não viu aquele vídeo, aproveita para assistir também. E aqui no canal tem também uma lista que a gente fez dos 10 melhores chefes da From Software. Vê-la depois que também tá supimpa. Bem, o sistema geral do Elden Ring, seguindo a estrutura do Dark Souls, é a seguinte. O jogo não permite que o jogador cancele animações, forçando então total comprometimento com cada input que é colocado no controle. Durante o rolamento, o jogador tem frames de invencibilidade, o que permite atravessar, entre aspas, o ataque do adversário. Temos também o pulo, no caso do Elden Ring, onde não há colisão para baixo da cintura. Em suma, no combate da série Souls, o jogador desvia dos ataques e ataca os chefes durante as janelas de punição, aqui claro de forma bem resumida. Estas que, usualmente, são mais longas e seguras ao final de cada sequência. Os chefes também possuem o estado neutro, momento onde a inteligência artificial ainda não ativou nenhuma rotina específica de ataque. Conforme os jogos foram evoluindo, a From Software não apenas foi apertando as janelas de punição, como também foi fazendo que a inteligência artificial ficasse cada vez mais reativa, sendo capaz, cada vez mais, de tomar decisões baseadas no input e na posição do jogador. A questão da posição do jogador é fundamental para você dominar o combate no Elden Ring. E vale destacar que ainda existem sim aquelas janelas mais confortáveis para você punir o chefe, mas elas foram sim bastante reduzidas. Os chefes do DLC, ao levar esse sistema até o limite, deixaram ainda mais evidente várias dessas características
que já frustraram muita gente na segunda metade do jogo base. O posicionamento, se já era importante no jogo base, agora então é ainda mais crucial, já que as janelas de punição são ainda mais apertadas. E nesse ponto, não querendo ser chato aqui, mas gente, para de esquivar para trás, esquiva para dentro, na direção do chefe. Você não apenas minimiza a quantidade de frames que você vai estar em contato com a caixa de colisão do chefe, mas, principalmente no caso do DLC, você capitaliza a esquiva para conseguir um bom posicionamento para punir o chefe entre os ataques da sequência. Esquivar para trás tem sim a sua devida função, mas na maioria dos casos você tem que buscar sempre esquivar para dentro. Outro ponto que frustra muita gente é o fato que agora o próprio uso do frasco para você se curar e recuperar a vida tem que ser encaixado nessas janelas. Ou seja, você precisa sacrificar uma janela de punição para tomar a cura. É possível tomar a cura a qualquer momento? Então, possível é, mas você corre o risco enorme de ser punido. Mais um ponto que tem irritado bastante gente é o uso dos ataques atrasados. E de fato assim, a From Software tem feito alguns ataques realmente tão traiçoeiros, mas tão traiçoeiros, que às vezes parece que eles acabam punindo até mesmo as pessoas que de fato estão tentando ler os ataques de maneira intuitiva. Isso cria uma dinâmica um tanto distinta se comparada à do Dark Souls 3, onde no geral os chefes tinham ali ataques com um timing bem intuitivo. Acho que uma exceção seria no caso o Nameless King, no caso do Dark Souls 3. No caso do Elden Ring, não é mesmo tão incomum ataques que forçam uma memorização bem mecânica dos frames, justamente por causa da animação ser um tanto traiçoeira. Usando aqui um exemplo do próprio jogo base, é quando Godfrey pula para te agarrar e no meio do pulo ele perde velocidade no salto, quase como se fosse um slow motion, só para pegar o cara desprevenido, aquele cara que desviou mais cedo. Só que esses ataques não servem só para aumentar a dificuldade. Após o jogador dominar os frames desses ataques, ele consegue recuperar a estamina entre a sequência do chefe, o que permite preservar essa dinâmica de um combate constante, de uma troca de golpes constante. E, sobretudo, seguindo a filosofia do Elden Ring de forçar o jogador a criar suas próprias janelas de punição, se o ataque é muito atrasado, aproveita para punir o chefe. Portanto, nos combates do DLC, de fato, há muito pouco espaço para erro. As janelas de punição são bem apertadas, sim. Você tem que sacrificar essas janelas para se curar. E você tem que, muitas vezes, ter uma memorização bem mecânica dessas sequências para conseguir capitalizar o máximo possível as janelas de punição. Sem contar que a From Software tentou remediar muito dos nossos vícios do jogo base. Como assim? Por exemplo, a galera viciada em quebrar a postura do chefe. Presente. Então, agora a postura não quebra tão fácil. A galera viciada em usar status como sangramento. Bem, os efeitos ainda são bem fortes, mas deram uma reduzida. E até mesmo a galera viciada em usar summons, bem, eu acredito que literalmente todos os chefes, pelo menos os chefes principais do DLC, agora tem vários ataques de área integrados no moveset, e não apenas a transição de estágio. Dessa forma, eles conseguem punir os summons de forma bem mais eficiente. São lutas de tirar o fôlego. Elas são sim mais difíceis que o jogo base, mas continuam seguindo as mesmas regras. Mas não se preocupe que, quanto ao polêmico Consort Radahn, eu vou deixar uma parte final do vídeo só dedicada para ele, para a gente conversar com calma sobre ele, beleza? Vamos agora para o outro lado. Tá na hora de falar mal. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Eu pessoalmente fiquei um pouco decepcionado com o DLC. Mas é que o meu descontentamento não tem nada a ver com toda essa polêmica dos chefes, que acabou sendo o tópico que pautou muito do debate internet afora. No meu caso, eu achei o conteúdo do DLC um tanto inflado. Primeiro, muitas áreas vazias, sem ter muita loot, sem ter muito inimigo. E nessa questão dos inimigos, uma outra crítica que eu acho que já dá até para colocar em alguns pontos do próprio jogo base, mas acho que no DLC é mais agravante, que é a falta de criatividade da From Software em explorar a diversidade de inimigos. É engraçado como várias áreas do DLC, ou quando não são vazias, você tem uma repetição excessiva do mesmo tipo de inimigo.
E no caso do DLC, um grande sal nessa ferida é a reciclagem de inimigos que já foram reciclados bastante no jogo base. Vai lutar com o dragão de novo, cara? Outra forma que o DLC tenta inflar um pouco o conteúdo são aqueles chefes que ficam em catacumbas, que imitam a dinâmica do PVP. E o equipamento que eles dropam muitas vezes é sim bem legal. O ruim só que a luta no geral é medíocre, porque são esses NPCs com IA padrão só usando aquele equipamento. Mas não que o DLC também não tenha muito conteúdo excelente, como é o caso da Dungeon do Mesmer, especialmente a forma com que ela integra várias áreas do mapa usando a verticalidade. Do ponto de vista do level design é genial, inclusive nesse aspecto lembra o design do primeiro Dark Souls. Só que infelizmente nós temos também áreas como Abyssal Woods, aquela floresta de neblina que fica lá embaixo no mapa. A ideia em si super criativa, super bacana, mas no caso dela a execução não fica muito legal. Claramente a intenção foi brincar com mecânicas de stealth, inclusive me lembrou bastante a fase final do jogo base do Bloodborne, Nightmare of Mensis, que é aquela que tem o cérebro gigante, que tem aqueles inimigos que ficam provocando loucura no jogador. Só que no caso do DLC do Elden Ring, Abyssal Woods segue o fluxo de level design das áreas abertas do Elden Ring. Então você pode, ou através de mecânicas simples, combater os inimigos, mas você pode, em Abyssal Woods, eu fiz isso várias vezes, simplesmente correr mesmo pelo mapa. Não tem muita necessidade até de interagir com os inimigos, porque, novamente, é um design mais aberto que não foi exatamente pensado para você colocar mecânicas de stealth. E outro ponto que eu já tinha falado no outro vídeo, até acho que tem um pessoal que já deve ter cansado de escutar a comunidade falar sobre isso, mas eu acho que é importante sim repetir, que já passou da hora da From Software repensar o sistema da câmera. É meio chocante que, se você levar em conta que são já 7 jogos, né, dessa era Miyazaki, digamos assim, e a câmera continua, no geral, inalterada, com os mesmos problemas persistindo. Mas aguenta aí que antes de prosseguirmos para a parte do Consort Radin, eu queria citar 2 pontos positivos. Primeiro, o trabalho artístico da From Software. A gente vive hoje muito essa era da punhetação pelo gráfico, e essa obsessão com tecnologias novas, com simulação de física, de luz e barará, barará. E essas ferramentas não são ruins, de forma alguma, muito pelo contrário, são ótimas para a indústria. São novos meios para os artistas se expressarem. O problema é que nessa corrida pelo hiperrealismo, muito se esquece do valor da direção artística. O motor gráfico do Elden Ring, na realidade, é um tanto defasado. Inclusive é um ponto de crítica super válido da comunidade. Ele não entrega lá uma performance muito boa, e como eu disse, ele não tem tecnologias super modernas. No entanto, a direção artística da From Software, a criatividade dos caras é um negócio de cair o queixo. Jogando DLC, eu constantemente parava para admirar o cenário. Não apenas pela riqueza artística, mas, repetindo, a criatividade. Pense inclusive em quantos jogos bem mais antigos que envelheceram super bem, continuam tendo um puta charme visual justamente por ter uma boa direção artística. E o segundo ponto positivo, para tudo, atenção, atenção, atenção. O funcionário da From Software, que teve a ideia de colocar aquele frasco que transforma o jogo em Sekiro, tem que ser imediatamente promovido a CEO da empresa. Galera, o objetivo desse vídeo era para ser um review que ia ser postado na época do lançamento do DLC. Como vocês devem ter percebido, atrasou um pouco. E além do atraso, recentemente eu me recuperei de uma inflamação na garganta, então não estranha muito a minha voz, que nessa parte final do vídeo ela vai estar um pouco esquisita mesmo. Ao final de Shadow of the Erdtree, os jogadores tiveram que enfrentar Consort Radin. E o curioso, que é bem comum a From Software colocar esses chefes muito difíceis como chefes opcionais. Por exemplo, a própria Malenia, no Elden Ring, o Orphan of Kos, no Bloodborne, o Midir, no Dark Souls 3, ou o Demon of Hatred, no Sekiro.
E acredito que a vasta maioria de jogadores que entraram no DLC já haviam vencido a Elden Beast pelo menos uma vez. Ou seja, a From Software justamente quis tirar proveito do fato de que o Consort Radahn seria muito provavelmente o último chefe do conto do Elden Ring. É aquele chefe que ficaria na memória de todos como o grande confronto final. E se trata de um confronto final que apresenta um chefe que, sem dúvida, fica ali entre os chefes mais difíceis já entregues pela From Software nessa era Miyazaki. E muitas pessoas, justamente por terem que vencer Consort Radahn para concluir o DLC, ficaram bastante incomodadas. E aí o Consort Radahn acabou gerando toda uma polêmica novamente sobre esse debate do balanceamento do combate nos jogos da From Software. E rapaz, teve tanta briga e polêmica de lá pra cá que nesse meio tempo o coitado foi inclusive nerfado. Sim, teve um patch que nerfou bastante o Consort Radahn. Quanto a isso, a maioria das vezes que eu venci ele foi antes dele ser nerfado. Então tudo que eu vou comentar agora no vídeo vai ser sobre a versão original, antes de ser nerfada. Depois eu comento sobre essa questão do patch, beleza? Bem, vamos lá. Eu não vou negar aqui que eu gosto bastante do fato de que a From Software não tem medo de testar os jogadores. Eu comento bastante isso aqui no canal. Então essa ideia de você ter um confronto final que leva o jogador até o limite, eu acho isso bem legal. Eu pessoalmente gostei bastante da luta. A primeira fase, sobretudo, eu alteraria muita pouca coisa. A segunda tem uns pontos a mais que eu vou comentar, mas no geral também eu gostei bastante. O primeiro ponto que não me agradou muito foi a ênfase no rolamento. Como assim? Uma das coisas mais bacanas do Elden Ring, que eu até comentei nos outros vídeos aqui do canal, é o fato de que você pode usar o pulo para saltar por cima dos ataques do chefe, conseguindo assim muitas vezes pular por cima do ataque dele e punir ele entre as sequências. Infelizmente, no caso do Consort Radahn, poucos golpes a gente consegue pular por cima ou punir ele entre os ataques de maneira mais criativa. Então parece que muito da dinâmica do combate acaba sendo esquiva, 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 pune ele naquela janela específica, esquiva, 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 aí pune de novo naquela janela específica. Sobretudo quando a gente está na segunda fase do chefe. Até aproveitar aqui para comentar um pouco sobre a Malenia, que é um chefe que acho que eu nunca fiz uma análise mais extensa aqui no canal. Ela gerou muito debate na época, seja pelo infame ataque do Waterfall Dance, ou pelo fato da Malenia recuperar a vida quando ela te acerta. Porém, eu acho que o balanceamento do combate acaba balanceando um pouco essas características que ela tem. Por quê? Você pode, contra a Malenia, pular por cima de vários ataques dela, punindo ela de forma bem criativa, e sobretudo você consegue interromper os ataques da Malenia. Ela tem uma postura baixa. É claro que aqui, sempre destacar, ela tem aquela característica de ter um sistema de postura um pouco diferente dos outros chefes do jogo, mas assim, se você não se afoba, se você pune ela de maneira mais comedida, você consegue se impor de forma bem legal no combate, o que remete até àquilo que eu sempre falo da dinâmica de duelo do Sekiro, de você estar constantemente trocando golpes com o chefe. Então, para mim, essas características acabam compensando, seja pelo Waterfall Dance ou pelo fato dela conseguir recuperar a vida. Agora, o mesmo não pode ser dito sobre o Consort Radahn. Não apenas porque ele absorve o seu dano como se fosse um tanque de guerra e também recupera a postura mais rápido que os outros chefes do mesmo tamanho, mas sobretudo porque parece que a segunda fase foi construída com essas janelas de punição bem específicas. Então lutar com o Consort Radahn é como se fosse um pós-doutorado em rolamento. Existem, é claro, algumas alternativas, como por exemplo, usar o frasco do Sekiro. Outra forma de vencer ele, que tem vários vídeos mostrando na internet, é você usar o parry tradicional do Elden Ring, que é baseado no Dark Souls. O meio chato desse método é que a IA do chefe acaba bugando. Até se você ver os vídeos você vai reparar que esse método ele se sustenta muito no fato de que a IA do Consort Radahn acaba repetindo sempre as mesmas rotinas de ataque. Não é uma forma muito legal de lutar com ele. Por isso que eu diria que é uma luta muito legal, muito intensa, que leva o jogador até o limite, mas ao mesmo tempo não sei se essa intensidade acabou engessando um pouco o combate, então ele acaba não sendo tão gostoso como é, por exemplo, o próprio combate contra a Malenia. Mas enfim, essa questão do combate é um ponto mais específico, não é o fim do mundo. Tem alguma coisa que realmente me incomoda mais, que eu não ache muito legal? Então, tem um ponto sim,
que é a questão da visibilidade na segunda fase da luta. Eu acho que a ideia de você obstruir pontualmente a visão do jogador pode ser sim bem interessante. Por exemplo, isso acontece com o próprio Mesmer, que na minha opinião é o melhor chefe do DLC. Muitos dos efeitos de chama dele às vezes acabam sim cobrindo bastante a câmera, você não consegue enxergar direito o que ele está fazendo. Agora no caso do Consort Radahn, aquela cabeleira do Miquella que cobre todo o contorno dele quando ele está de costas para você principalmente, eu tive muito essa sensação que eu desviava dos ataques dele na segunda fase muito por memória motora, porque sinceramente eu não estava enxergando muito bem o que ele estava fazendo. Mas enfim, e depois de toda essa discussão e dessa polêmica, eis que a From Software acabou optando por nerfar o Consort Radahn em um patch. E assim, eu pessoalmente achei que nerfou demais. Só que é que tá o problema, eu também, honestamente, não sei se eu consigo fazer esse juízo de forma muito boa, porque, claro, eu fiquei jogando várias vezes contra a versão original e foram várias vezes e várias horas até conseguir vencer várias vezes, né? Então foi bastante mortes, né? Então a minha memória motora já tá muito no original. Então, claro, quando vai pro nerfado, dá um choque forte. Mas é claro, então, a gente vai terminar agora o vídeo com esse acho que sim, acho que não. Então, na verdade, eu vou aproveitar essa questão do nerfado para propor uma reflexão aqui sobre o lançamento do DLC e sobre as críticas que eu fiz ao DLC. Saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Para essa crítica, eu vou partir de dois detalhes do Consort Radahn. O Consort Radahn, ele tem uma sequência de 3 ataques. Essa sequência ficou muito infame. Aqui pode ser que eu esteja confundindo os lados, tá? Depois no vídeo vai dar pra ver. Ele, se eu não me engano, ele dá um ataque primeiro com o braço esquerdo, depois ele segue com o direito e depois ele termina com um ataque em X. E esse ataque deu muita discussão, já isso desde a versão original, justamente porque o segundo ataque tinha uma contagem de frames muito apertada. Só que assim, foi passando os patches e inicialmente eles não alteraram a contagem de frames desse ataque. Então eu pensei, falei, cara, então acho que é um pouco estranho, mas acho que é intencional, então talvez, né, é intencional. E outro detalhe que chamou minha atenção foi que eles apertaram tanto o intervalo entre alguns ataques. Você vê que é tão apertado o intervalo que eles colocaram entre as animações, entre as rotinas de ataque, que ele gira. Ele gira mesmo, como se estivesse em cima de um disco de vinil. E por que eu tô dando ênfase nesses detalhes? Porque o que eu fico pensando nessa questão é: será que se você tivesse um período de testes ali mais cuidadoso, eles não teriam pego esses problemas? Esse é o X da questão pra mim. Será que testes mais finos não teriam também diagnosticado os problemas de performance, sobretudo na versão do PC, na questão das luzes durante a segunda fase? E aí, soma isso ao que eu falei nas minhas críticas ao DLC ao longo desse vídeo. Cenários vazios, muita reciclagem de inimigo. E aí agora no Game Awards a gente tem anúncio de mais conteúdo já de Elden Ring. Será que não estão tentando transformar o bolo em pastel? Eu espero que eu esteja completamente errado, é claro. Mas nessa questão do Consort Radahn nerfado, é essa reflexão que eu levanto. Talvez tivesse testes melhores, não precisaria ter tido esse patch, não precisaria ter nerfado, e aí não criaria agora toda essa discussão e esse desconforto de ter o nerfado e ter o original e etc. Mas talvez eu esteja sendo pessimista demais. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, inscrevam-se no canal, deixem seu like no vídeo e a gente se vê na próxima, galera. Um abraço!